Tema de hoje, a pureza de um discípulo, Tito capítulo 2, versículo 11 até o 12. Vamos ler, versículo 11 e 12. Bom, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Eita declaração bonita, irmão. Nossa, mas esse Paulo, ele era tremendo, sabe? E o que ele mostrava e o que ele ensinava, e às vezes, por exemplo, tem aquele pessoal hoje que são aí os crentes da graça. Nós vivemos o tempo da graça. Claro que nós vivemos o tempo da graça. E graças a Deus que nós vivemos o tempo da graça, porque se fosse o tempo da desgraça, nós estaríamos desgraçados mais ainda. Mas, na graça de Deus, ela tem um preço. Diga assim, é de graça, é graça, mas não é de graça. De novo, é graça, mas não é de graça. Tem um preço, né? Então, você vê, por exemplo, que ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação veio por intermédio da graça. Mas ela tem um preço. Qual é o preço disso? O preço disso é a renúncia que eu preciso ter com a impiedade e as concupiscências mundanas, nas quais de onde eu e você nós saímos. Nós estávamos no mundo, vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo aquilo que dava no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa vontade. Éramos, por natureza, filhos da ira, como diz Paulo em Efésios, no capítulo número 2. Mas Deus derramou a sua graça através da sua salvação, dando a nós, uma vez que, se eu renuncio, a palavra, por exemplo, chamada aí por impiedade, são as paixões, né? Aquelas coisas como vícios, se bem que um dia uma psicóloga, eu estava conversando com ela, e ela falou comigo, ela disse assim, olha, não foi nem uma psicóloga, não, foi um psicólogo. Ele falou assim, olha, pastor, tudo é um vício. Nós temos que viciar em coisas boas. Mas tudo é um vício que você adquire. Você pode ver, por exemplo, que aquele dia que você passa assim na porta da igreja, de carro aí, que você está fazendo qualquer coisa, você não pode entrar, dá até uma dor no coração, você olha assim, poxa vida, a igreja está aqui. É um vício? Não, é um hábito. Você passou a repetir aquilo constantemente que você sente falta quando você não faz. Assim são as paixões, porque paixão são coisas as quais atrai a pessoa, prende ela a conceitos, hábitos, sentimentos, prende esta pessoa naquilo que ela faz, como você pode ver qualquer vício, seja ele de bebida, de droga, seja ele de sexo, seja ele de jogos, seja ele de qualquer área. Isso é algo, por exemplo, que Satanás, ele trabalha muito em cima destas paixões, dessas coisas, onde nós somos atraídos por elas, onde nós somos seguros e guardados nesses desejos, para que assim a gente fique neutro, porque não significa, por exemplo, que eu recebi a Cristo, que eu estou salvo e que eu vou viver como eu quero. Não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Não é isso que Jesus veio ensinar. Não é isso que alguém que esteja seguindo a Jesus vai viver.
Não, eu estou salvo, salvo para sempre, e eu posso viver, continuar, porque eu aceitei Jesus, eu fui lá na igreja, eu me batizei, eu estou frequentando o culto, mas eu não deixei as paixões, eu não deixei aqueles desejos, aqueles sentimentos, eu não deixei, né, aquelas coisas que eu deveria ter abandonado quando eu vivia no mundo sem seguir a Cristo. Todos nós tínhamos esses vícios. Alguns eram viciados, né, em jogos, outros viciados em outras coisas mais pesadas, outros, enfim, todos nós tínhamos. E estas coisas, elas estão dentro de nós. Quem tem que renunciar a elas não é Deus, Deus não vai tirar ela. Uma moça, por exemplo, ela veio comigo e falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu não quero mais amar aquele rapaz sem vergonha que me traiu, que me largou, foi embora. Eu falei: minha filha, não, Deus não vai tirar isso, porque não foi ele que pôs. Quem pôs foi tu, que foi gostar de um sujeito que você não deveria ter acreditado nele. Não? Isso é um sentimento que foi gerado em você por uma pessoa, né, que usou a malandragem para poder te enganar, mas você acreditou nela, você se deixou levar por isso. É você que tem que renunciar a esse sentimento hoje que você está aí carregando. Deus não vai tirar de você. Né? Da mesma forma, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja e eu falei: não, eu vou parar, eu vou... Né? Eu passava assim nos bares, aí tinha aquela cerveja assim, irmão. Quando ela estava até assim, gelada, que estava aquele negócio assim, olha. Nossa, eu olhava aquela coisa assim, minha boca enchia de água. Aí o diabo negociava comigo. Não, o diabo não, acho que era eu mesmo, o demônio era eu mesmo. Aí eu falava assim: Senhor, já que eu estou querendo demais, eu acho que eu já errei. Né? Porque você fica negociando com você mesmo. Você diz assim: eu já estou perdido, porque eu não devia nem gostar mais daquilo, não devia nem olhar mais para aquela coisa, mas eu olhei para aquele negócio, aquela cerveja assim, suada, aí a boca se enchendo d'água. Deus, acho que eu já desejei, então se eu já desejei, eu já pequei, então eu vou tomar só uma. Irmão, eu pedi para Jesus tantas vezes, eu chorei nos pés de Cristo assim: Senhor, tira esse desejo do meu coração. Meu irmão, Deus estava cego, surdo e mudo, nunca olhou para mim, nunca tirou nada de mim. Por quê? Porque não foi Deus que me deu cerveja para beber. Quem passou a fazer aquilo fui eu. Quem tem que renunciar àquilo sou eu. Por exemplo, quando eu ia em festas, eu era garoto, o pessoal quis me ensinar a fumar, de tudo, maconha, cigarro. Né? Eu não gostei de cigarro, porque fedia demais, aquele negócio muito forte, aquela coisa horrível. Né? E eu bebia, não dava certo, beber e fumar, não sentia legal com aquilo. Mas a pessoa, por exemplo, que fuma, adquire o hábito de fumar, e ela quer parar, amigo, tem um jeitinho para isso. É o que Paulo está falando aqui, ó. Você tem que renunciar a estas coisas. A renúncia, inclusive, é uma das primeiras atitudes de quem busca o reino de Deus que nós vimos aqui. Não sei se você anotou, se você guardou. Porque se não houver renúncia na minha vida e na sua, você pode estar seguindo tudo, menos Jesus. Para seguir Jesus, irmão, você tem que renunciar até você mesmo, ou seja, você tem que renunciar ao seu querer, sua vontade. Não, hoje, o missionário fez uma reunião conosco hoje, muito tempo que eu não vi um missionário, né? Não falava assim, mas não fui lá com ele não. Aí ele falando assim: não, porque nós vamos fazer tal, um negócio que ele disse que vai fazer. Espera ele fazer primeiro, depois você vai ficar sabendo o que é. Aí ele diz: mas só que vocês, irmãos, vocês têm que entender que é um caminho sem volta, que vocês não podem nunca mais. Eu falei: cara, eu estava falando com a minha mulher, eu já estou mais para lá do que para cá e eu não voltei. Como é que agora? Agora não compensa voltar mais, irmão. Agora não adianta voltar, eu tinha que ter voltado quando estava mais garoto, agora não. Agora já está decidido, né? Já está calejado, como diz a minha mãe. Você já está né? Dentro daqui dali, você não tem mais para onde escolher outra coisa, não, acabou. Eu não vou recomeçar algo novamente. Chega, eu já comecei e ainda não terminei o que eu comecei, como é que eu vou recomeçar de novo? Não dá.
Né? Isso é um mistério, estou explicando, depois você vai entender. Aí o que acontece? Né? Eu tive que ter essas renúncias na minha vida, como você, cada um de nós temos uma história aqui, como você chegou no Evangelho. E quando você chega, vem aqui, por exemplo, quer ver? Eu pegar os jovens aqui. Quem ia no baile aí no sábado? Pode falar que Jesus já lavou você? Olha lá, ó, aquele lá atrás falou. Vai lá com ele, deixa eu conversar com ele um pouco aqui. Ele teve coragem de dizer. Né, que ele não se sente culpado por isso. Você ia todo sábado? Ia todo sábado e domingo. Né? Porque gostava. Gostava demais. Não, pois é, você gostava de ir. Aí na hora que você já converteu, menino? Já. Ah, tá. Então você não vai mais. Não, agora não. Agora sábado e domingo, ou sábado no domingo, você vai para onde? Eu vou para a igreja, ou sábado eu estou trabalhando, geralmente. Tá vendo aí? Mas podia ir no domingo para lá. Podia. Mas quando você começou a frequentar a igreja e ainda frequentava as festas, não tinha uma briga dentro de você para ir mais para a festa do que para a igreja? Na verdade, eu ia mais para a festa do que para a igreja. Tá vendo aí? Então, eu peguei o camarada certinho, foi ele mesmo. Né? Deus mandou levantar a mão. Teve coragem de falar. Eu cheguei até dizer, pastor, eu não vou mais na igreja não, porque vou na igreja, vou na festa, eu vou continuar indo na festa. Vou ficar com um pé na igreja, um pé no mundo. Aí você achava que Deus é que tinha que falar, não, filho, vem cá, puxar você, fica aqui. E aí eu orava muito, eu tiro essa vontade, eu não quero ir. Não e tirava? Você ficava com mais vontade de ir, né? Acabava indo. O diabo tocava no discípulo dele lá, passava uma mensagem para você, olha, liga, vamos lá, tem um bar e tal, uma festa legal, rapaz, você vai perder, você não sabe o que você vai perder, rapaz. Que o discípulo dele evangeliza pra caramba. Era bem isso mesmo. Tá vendo aí? Irmão, é que eu já tive. Eu tive numa época diferente em que a rede social não era assim, mas tinha o boca a boca, rádio peão, passa, irmão, de um pro outro. Né? Alastra igual fogo. Você fica sabendo das coisas. Então o que acontece? Não tinha uma luta dentro de você? Era constante, né? Todo final de semana começava aquela batalha. Para ficar com Jesus, você teve que renunciar à festa. Tive que ir largando, fui largando, e de repente, passou um tempo que não tive mais o desejo de... Mesmo com vontade de ir para a festa, você vinha para a igreja. Era bem isso. Até que essa vontade acabou. E o que chama isso aí, gente? Renúncia. O nome disso é renúncia. Obrigado, tá, irmão? Você teve coragem, tem que ser assim. Já mudou, não tem problema contar. E se não mudou, o pastor precisa de ajuda. Nós vamos orar para você, derramar sal grosso, não sei, óleo ungido, você muda. Não, você tem que... Eu vou pregar para você, você tem que mudar. Você tem que renunciar a isso daí. É uma escolha que passa... Porque antes a gente não tinha alternativa. Antes a gente só tinha as paixões do mundo. Agora não. Nós temos a outra alternativa. Nós temos o amor de Cristo, a graça de Deus. Agora você tem alternativa, você tem um poder de escolha. Você decide o que é que você vai fazer. Se você não renunciar àquilo que você, o qual um dia abraçou e trouxe contigo, se você não renunciar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, Jesus não vai tirar isso de você, não. Pode esperar sentado, que em pé você vai cansar. Eu nunca vi ninguém, Deus, tirar essas coisas deles assim. Pessoas às vezes ficam, não, eu quero que o senhor ore por mim. Um rapaz chegou comigo e disse assim, pastor, é que eu sou viciado em cocaína, mas eu sou cristão e tal. Aí eu queria que o senhor orasse por mim, que eu quero largar a cocaína. Eu falei, é fácil, filho. Quer ver? Aonde é que você vai comprar pó para tu cheirar? Aqui atrás, aqui. Então, ao invés de você ir lá atrás, quando você sentir vontade de chorar, vem aqui na frente. Vai ali naquela cadeira e fala assim, Senhor, eu estou doidinho por um pó, mas eu vim na tua casa conversar contigo. Fala comigo, me dá uma palavra, me ajude a mudar de vida, que essa vida miserável, que um pó me controla e me domina, não é a vida que eu quero. Senhor, eu não quero essas coisas na minha vida. Aí você está renunciando. Que eu duvido com você, se você fizer isso, se quando você levantar lá da cadeira, se você vai ter vontade de ir lá atrás comprar pó.
O problema é que quando você dá vontade de ir lá no pó, você não renuncia a ele. Você, pelo contrário, se lança nele. Você corre atrás do pó para você cheirar. Sabe quando? Quanto tempo você está na igreja, irmão? 6 anos. 6 anos e não libertou, filho? É, porque é um demônio. Não, não é demônio, não. Se é demônio, esse demônio tem nome. Qual o seu nome? Meu nome é Jorge. Então, pronto, o demônio. Ô, Jorge, sai dele. Né? Vocês estão rindo que não é com vocês, né? Mas é uma grande verdade, é a mesma coisa. A pessoa tem a paixão sexual, pornografia, né? Sexo, essa coisa toda. Se ela não renuncia a isso, claro, Jesus te recebe e te salva, sim, mas a parte da renúncia é sua, não é de Jesus. Um dia um jovem veio comigo e falou assim: olha, pastor, eu caí. Eu falei assim: o que você fez, irmão? Você estava tão bem, você estava vindo para a igreja, o que foi que houve? Aí ele falou: não, pastor, é que eu encontrei com uma pessoa e eu contei meu testemunho para ele, a pessoa virou para mim e falou assim: para provar que você está liberto mesmo, vamos lá no baile. Ele voltou lá no baile, sabe o que aconteceu? Voltou tudo outra vez. Foi fazer tudo de novo. Por quê? Mas se você renunciou, irmão, para que você vai voltar? A renúncia não é um dia, não é uma semana, não é um mês. A renúncia é para sempre, porque a sua salvação está condicionada ao que você abraça. Se você não renuncia, né, você vê que Jesus falou, se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Então, um discípulo, uma pessoa para seguir Jesus, para ser salva, pode estar podre, suja, imunda, impura, pode estar de qualquer forma. Ela é salva da forma que ela está. Tanto é que a Bíblia diz: vinde como estais. Você vem da mesma forma que você está. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí, a partir do momento que você está, aí é diferente. Mas como você vem em pecado. É em pecado, é sujo, é imundo, você vem. Agora, uma vez que você está em Cristo, aí, irmão, se você não largou as paixões do mundo, as coisas do mundo, no qual antes você vivia, você pode estar seguindo qualquer coisa, menos Jesus. Porque para seguir Jesus, a gente vai ter que optar pela pureza. Tá? Você tem que optar pela pureza. Tanto é que Deus fala sobre 2 coisas. Bem-aventurado é aquele de mãos limpas e coração puro. Passa para mim, por favor, filho. Isso. Por que a pureza é uma necessidade? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Vamos mexer na sua Bíblia. Sua Bíblia está aí, é para isso mesmo. Versículo de número 7 e 8. Lembrando, né, lá em 1996, eu preguei essa mensagem aqui do capítulo 4, versículo 1 até o 8. Lá na cidade de Timóteo. Terminou o culto, veio um irmão falar comigo e me disse assim: pastor, eu não aceito isso não, porque lá em casa, entre eu e a minha mulher, ninguém tem que dar o palpite de como que as coisas serão. Eu faço o que eu bem entender entre 4 paredes dentro da minha casa. Eu falei: o senhor pode fazer, eu não proibi. O senhor viu eu proibindo aqui? Eu não proibi ninguém de fazer. A única coisa que eu fiz aqui foi ensinar. Porque Jesus não mandou eu exigir às pessoas de seguir. Ele mandou ensinar elas a seguir. É uma opção. Você segue ou não. Né? Porque se a gente ler aí, por exemplo, rapidamente, vamos ler aí os 7 e 8, e depois eu vou ler os outros versículos com você, para você poder entender do que Paulo tratava aqui. Porque não nos chamou Deus para a
imundícia, impureza, sensualidade. A palavra imundícia na sua Bíblia aí, do grego, ela vem de prostituição, ela vem de imoralidade, né? Sensualidade. Deus não chamou a gente para isso, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto o quê? O chamado à santificação, está desprezando não ao homem, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu também seu Espírito Santo. Irmão, como é que o Espírito é santo e vai ficar dentro de um lugar imundo? Me explica. Tem crente, por exemplo, que diz assim, eu estou na igreja há tantos anos e até hoje eu não fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Só tem duas explicações. Hoje até disse isso para uma pastora nossa como resposta de uma pergunta que ela me fez. Para que o Espírito Santo não esteja na minha vida, só tem duas explicações e ela está no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Ou eu não creio, ou eu estou em pecado. Se eu creio e abandonei ao pecado, então eu estou como uma terra fértil para o Espírito Santo agir. Eu estou pronto para o Espírito Santo se manifestar. Mas eu posso crer. Eu creio, digamos assim, eu creio. Mas eu estou em pecado. O Espírito Santo não se manifesta, até porque já diz, o Espírito é o quê? É santo. Para ele se manifestar, não pode haver as impurezas. Não pode haver, né, a contaminação. Senão, não há manifestação dele. Portanto, ele diz, se você despreza esses conceitos, você não está desprezando ao homem que está te ensinando isso. Não é? Porque tem pessoas que dizem, eu não gosto desse pastor não, porque ele pega muito pesado, ele exige muita coisa. Irmão, não sou eu que estou exigindo nada. Até porque a mesma coisa que eu leio para você, ensino para você, é a mesma coisa que também tem que me regir, tem que me cobrar e pela qual eu devo viver, porque vale tanto para mim quanto para você. Não é só para um, não é só com você que Deus está pegando pesado, mas com todos nós, porque essa é a condição. Eu quero o Espírito Santo é o próprio Deus vivendo na minha vida. Se eu desprezar o que Deus me orienta e o que Deus me ensina, eu estou desprezando também o Espírito Santo. Como é que eu vou querer? Mais ou menos assim. Vamos supor que você me chama para ir na sua casa. Só que eu digo, olha, a minha mulher vai comigo. Você diz, não, eu não aceito que a sua mulher vai contigo, não. Só o senhor que vai. Eu não vou. Por quê? Porque se na minha casa não tem lugar para minha mulher, na sua casa não tem lugar para minha mulher comigo, eu também não vou na sua casa. Da mesma forma, é Deus. Para que Deus vai me dar o Espírito Santo se dentro do meu coração não há lugar para a pureza? Mas só para a imoralidade, só para imundícia, só para, né, para as coisas erradas. Aí eu tenho lugar para isso. Mas para as coisas boas e retas, aí isso aí não, deixa para depois, outro dia. Não tem como isso acontecer. Por isso, você pode voltar lá para o versículo 1, que Paulo diz assim, olha, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Olha a colocação de Paulo. Assim como você recebeu de nós, de que maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis o quê? A progredir socialmente, espiritualmente. Tem gente, por exemplo, que chegou na igreja, só foi batizado nas águas. Não foi batizado no Espírito Santo, não recebeu nenhum dom espiritual, não recebeu um milagre, não recebeu uma bênção, a vida não muda, a situação é sempre a mesma coisa e a pessoa está sempre do mesmo jeito. Por que isso acontece? Bom, se eu não andar de acordo com o que eu recebi, eu não vou agradar a Deus, porque se eu for agradar a Deus,
você já viu aqui que a primeira pessoa que vai ser desagradada sou eu. Quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? O que você não quer fazer? É isso aí, ó. É isso aí que Deus... Né? Uma vez eu estava fazendo uma oração e eu disse assim: Senhor, me dá tanto ímpeto para fazer a tua vontade como eu tenho vontade de pecar. É porque as pessoas, por exemplo, irmão, quando a pessoa chega com você, xinga você, fala com você coisa que você não tem nada a ver com aquilo, o que dá vontade de você de responder? Dá só vontade, filho. Não pode responder. Mas não pode dar nem vontade não, pastor. Ah, então você não tem sangue não, filho. Você é um robô. Você não tem sentimento, porque a gente tem sentimento. Não, você sofre uma injustiça, às vezes até dentro da igreja. Não, isso não acontece. Diga, graças a Deus, aqui nessa igreja não tem essas coisas, amém. Isso é só para as outras igrejas. Mas você sofre uma situação, perseguição, você sofre às vezes rejeição, você sofre abandono, sofre um monte de coisa. E o que você tem que fazer? Você escolhe. Ou eu sigo nessa onda e caio nessa coisa e deixo Satanás me levar para a lama, ou eu volto, sou de Deus, permaneço, fico, engulo o sapo com as pernas abertas e dou glória do lado e permaneço. Porque para agradar a Deus eu vou ter que desagradar a mim. É a primeira pessoa. É eu ou Deus. Se eu for fazer a minha vontade, tanto é que no Getsemane, Jesus orou dizendo, faça-se a tua vontade, não a minha. Então Jesus não estava com vontade de fazer a vontade dele? Estava ou não estava? Claro que ele estava com vontade, irmão, de não ir naquela cruz. Mas ele disse, Pai, não deixa eu fazer o que eu quero. Faça o que tu queres, eu estou pronto. Se o Senhor me disser que é para mim ir lá, se o Senhor não falar nada, eu já sei que é para mim ir, e Deus não falou nada. A Bíblia diz que desceu, foi um anjo do céu e ajudou Jesus, e ele falou com Pedro, vamos embora, que chegou a hora das trevas. E ele foi fazer a vontade do Pai, não foi emburrado também não, é porque eu não queria, não. Eu me lembro que a minha mãe falava assim, meu filho vai lavar vasilha para mim, não quero não, então olha a sua irmã, não, eu vou lavar vasilha. Que eu preferia lavar vasilha do que olhar minha irmã. Mas me pergunta se eu ia feliz. Não, eu ia porque senão minha mãe, né, tinha um chicote assim, pendurado, tinha havaiana, pedaço de pau, qualquer outra coisa, irmão. O nosso psicólogo era forte. A gente percebia a mensagem imediatamente. Nesses dias o pastor Luiz Fernando me mandou um vídeo e fecharam os olhos do camarada e batiam nele. Né? E ele tinha que interpretar com o que ele estava apanhando. Chicote, vara, cipó, sandália. Aí ele me perguntou, Carlos, você teve dessas aí? Eu falei, não, tive mais, pedaço de pau, pedaço de tijolo, pedra. Ele falou, irmão, você era atentado. Eu falei, não, eu era um satanazinho só. Eu ia lavar as vasilhas da minha mãe, e minha mãe, quando desviava assim o olhar, eu pegava assim, levantava e deixava cair. E um dia minha mãe estava olhando, irmão, para que aquilo? Eu bem achando que ela não estava vendo. Aí eu falei, o que é isso, meu filho? Escorregou, caiu. Meu filho tem mais atenção, fui eu que quebrei proposital, irmão, porque eu não queria lavar vasilha. Porque quando você não quer fazer algo, você faz de má vontade. Sabe o que tem gente dentro da igreja fazendo as coisas para Deus? De má vontade. Cai do mesmo jeito. Aí ele diz, versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmão? A vossa santificação, que vos abstenhais, olha aí, da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Está vendo aqui,
cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que Deus está dizendo aqui? Eu já vi muito isso. Lá em Belém do Pará aconteceu um fato desse que eu fiquei chocado muitos dias quando eu soube. Um irmão que tinha acabado, ele era um militar, tinha acabado de converter, ele levou a esposa dele para a igreja, a esposa acompanhava ele, e com o passar do tempo eu vi que ele estava indo para a igreja sozinho. Aí eu fui conversar com ele. Falei, irmão, o que houve? O que aconteceu com sua mulher? Eu não vejo mais ela te acompanhando. Não, pastor, ela me abandonou. O quê? Ela me deixou. Ela foi embora. Falei, mas o que houve? Por que você não... Não, pastor, ela vinha, ela ouvia as suas pregações, e quando o senhor pregou, o senhor falou, ela preferiu viver do jeito que ela vivia, e eu ouvi a mesma pregação que ela, e eu disse para ela, olha, a partir de hoje, nós não faremos isto mais. Mas ela não aceitou parar, pastor. Ela disse que se eu não fizesse, ela ia procurar outro que fizesse para ela, do jeito que ela queria. Ou seja, eu me propus a não fazer. O que é isso aí? Às vezes, por exemplo, tem marido, como tem mulher, que exige determinados tipos de atividade sexual com o marido, que a gente vem do mundo, alguns vêm com esses costumes mesmos, vêm com essas coisas. E os jovens aqui que não sabem nada disso, né, depois que quiser orientação a gente dá. Faça o curso de noivo com o pastor Daniel, que ele ensina tudo lá, quando for casar. Então, o que acontece? A pessoa vem com esses hábitos, com esses costumes do mundo, com essas concupiscências, essas paixões que a pessoa pecadora, que não tem Deus, vive, faz de tudo que se pode fazer entre um homem e uma mulher, de qualquer jeito, de qualquer lugar, de qualquer forma. Não, mas a gente veio assim, claro que veio assim. E Jesus aceitou assim. Mas Jesus está dizendo, olha, eu aceitei você assim, mas daqui para lá, você tem que saber possuir o seu vaso. Marido, você converteu? Converti. Então você tem que saber possuir a sua mulher. Mulher, você não pode exigir que o seu marido faça as coisas do seu jeito, da sua maneira. Você tem que saber possuir o seu marido, porque às vezes tem mulher que ela oprime o marido para o marido fazer aquilo. Como você pode ver no versículo 6, que ele diz, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aí Paulo diz, porque Deus nos chamou para a santificação. Porque tem gente que pensa que é casado, né? Aliás, tem até crente que casa para legalizar o sexo. Né? E eles pensam que tudo que eles podem fazer dentro de suas quatro paredes, você pode fazer o que você quiser. Mas como Paulo falou, o que eu quiser eu posso fazer. Mas como Paulo falou, Deus é vingador destas coisas. Né? E como aquele irmão não quis mais ceder às paixões sexuais que a sua esposa tinha, ela o abandonou e foi embora. Ele permaneceu crente, continuou dentro da casa de Deus e ficou lá, embora ele foi abandonado pela sua mulher, simplesmente porque ela não quis abrir mão de uma paixão sexual que ela possuía. Alguém pode dizer, mas aí não está dizendo nada. Ora, irmão, você não sabe ler? Ou você quer que eu ponha legenda? Porque Paulo diz, ora, não na paixão de concupiscência. Concupiscência é desejo desenfreado. Como o gentio. O gentio é pecador, que não conhece a Deus. Então, a atividade, a vida sexual de um casal cristão, ela não é aquela coisa que eu posso tudo, pastor? Pode ser. Você pode qualquer coisa, irmão. Você pode matar, você pode roubar, você pode mentir, você pode prostituir, você pode tudo. Você só não pode entrar no céu assim.
Você só não pode ter o Espírito Santo assim, porque é santo. Ele não é espírito de porco para ficar na lama. Não. Ele é santo. Então tem gente, por exemplo, que às vezes eles vêm na igreja, Deus lava, purifica, limpa. Uma vez o meu padrinho de batismo, ele me dava sempre, eu gostava de ir na casa dele. Uma pena, ele morreu jovem. Não, eu podia ir lá ganhar uns boi, uns touros, o homem era bem de vida, ele sempre me dava uns. Né? Eu gostava dele, é gente boa. E sempre que eu ia lá, ele me dava um bezerro, ele me dava um potrinho, me dava um porquinho, e uma vez ele me deu um porquinho. Cheguei lá em casa, eu falei, pai, eu não quero que esse porco fique na lama como os daqui não, eu quero esse porco diferente, esse porco eu quero que o senhor cimente um lugar aqui. Meu pai, para fazer meu capricho, foi lá e fez, mas deixou um buraco no meio. Falei, mas pai, não é para deixar a terra. Ele falou, meu filho, é porco. Eu tive que entender, irmão, passando pelo processo, porque tem coisa que Deus te ensina, você não aprende, então o processo vai te ensinar. Então você vai passar pelo processo, se você não quiser passar pelo ensinamento. Aí eu fui lá, lavei meu porquinho tudinho, botei ele lá dentro, e meu pai foi lá pôs água dentro do buraco. Quando o porquinho viu água no buraco, ele deitou lá dentro, chegou do buraco, tudo sujo. Peguei a mangueira, lavei o porquinho, dei comida para ele, ele está lá comendo. Quando ele terminou de comer, viu que eu terminei de lavar ele, voltou lá. Umas 3 vezes eu fiz isso com ele. Mas, irmão, o porco voltava e ia para a lama. Eu falei, fica sujo que eu não vou te lavar mais. Quando eu me converti, Deus fez eu lembrar do quê? Do porquinho. Suja que tu vai ver se eu te lavo. O diabo está logo ali na curva. Não. O demônio uma vez virou para mim e falou assim, faz o que ela está fazendo para você ver se eu não acabo com tua raça. Eu? Fazer? Quero não. Já sei de onde eu saí, é suficiente. Fazer com você a mesma coisa que eu estou fazendo com ela. Não, já era, já saí, já passei dessa. Não é que você tem medo. É porque você já está ciente, né, disso daí. Então nós, por exemplo, muitas pessoas dizem, mas a Bíblia não está dizendo nada aí. Olha, irmão, olha a vida sexual de pecador para você ver como que ela é. Não tem regra nenhuma. Não tem. Não. Tudo pode. E Paulo está dizendo que não. Não. Paulo está mostrando que não. Você tem que aprender, você tem que ver até onde é que Deus diz que você pode fazer, que você pode ir. Porque isso, muitas vezes, igual esse casal lá, por exemplo, né, foi o caso de separação. Às vezes, tem caso, por exemplo, que o homem oprime a mulher, como Paulo está dizendo, que ninguém oprima ou engane seu irmão em algum negócio como este, porque às vezes o homem ameaça, se você não fizer comigo, eu te largo e vou arranjar outra. Principalmente se a mulher é cristã e o homem não. E ela tem que fazer aquelas coisas as quais ela não gostaria de fazer e não faria se dependesse dela. Por que tem mulher oprimida dentro da igreja? Não é demônio, é marido. Como tem no caso, por exemplo, aquele irmão ali triste, o problema não era ele. Era a mulher. Já que você não vai fazer comigo o que você sempre fez, então eu vou viver com outro que vai fazer para mim, como eu sempre fiz. É isso que a Bíblia está nos mostrando, e a pureza que Deus traz ao meu, ao seu coração, é para isso. Né? Dentro, como diz Paulo em Hebreus 13, acho que o versículo é 4, que ele diz, bem-aventurado é o leito sem mácula, porque quanto aos adúlteros, Deus o julgará. Mas ele está falando de adultério. Não, ele não está falando só de adultério, não. Ele está dizendo do leito sem mancha também, e do adultério posteriormente. Só como nós não queremos ver, para deixar os nossos vícios e as nossas paixões de lado, nós colocamos apenas o mais significativo ou pior,
Mas Salomão nos adverte em Cantares 2,15, dizendo: apanhai, apanhai as raposinhas, porque elas é quem fazem mal às vinhas. Não são coisas grandes que nos destroem, são coisas pequenas. As grandes você leva em consideração, as pequenas você diz, não tem nada a ver. Né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Então, meu irmão, se dentro de um casamento existe a maneira santa, e é dentro do casamento, da forma correta, dada por Deus, é só você fazer. Quem é casado, vá descobrir a maneira de Deus aqui, e como agradar a Deus. E você, quando casar, se casado, eu posso já estar cometendo erro, e solteiro, então, nem pensar, né, meu filho? Não, mas eu amo Jesus, fui salvo pela graça, eu estou no amor de Deus, você está na desgraça, meu irmão. Você vai morrer, vai para as trevas com Satanás fircando garfo, né, você? Sai dessa, sai dela, povo meu. Diga misericórdia, Jesus. Quem mandou você vir no culto hoje? Foi Deus, e Deus está limpando a gente, e vai ser coisa boa demais. Eita, glória a Deus. Como deve ser a vida de um discípulo? Olha, versículo 11, vamos pegar do 11 aí. Nesse mesmo capítulo, não, é Tito capítulo 2, por favor. Tito 2, versículo 11, 12, 13 e 14. Escolhe um, pastor Tony, para ler aí para nós. Pois a graça de Deus que foi revelada a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Eita, glória a Deus. Na minha linguagem está mais bonito que a sua. Que escritura é essa aí? Que tradução é essa aí? Hã? A NVT. MVT, nova tradução, ok. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo a salvação aos homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda impiedade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esse especial aqui é que é gostoso demais. Para que Jesus morreu por nós, irmão? Para que Jesus sofreu em nosso lugar? Para nos tirar, remir, é tirar você de onde você estava e trazer você para onde você nunca esteve. Onde que eu nunca estive? Puro. Que é esse, pastor, eu nasci, era criança. Davi diz, eis que iniquidade me concedeu a minha mãe. Já nasceu já longe de Deus. Não tinha consciência? Eu não pequei, mas já nasci no meio do pecado. Né? Então, portanto, mesmo que isso, por exemplo, eu nunca estive nesta condição, Jesus se deu a si mesmo por nós. A sua morte foi para isso, para nos remir, né? Nos tirar de onde nós estivemos sempre na nossa vida, no meio da sujeira, poluído, da impureza, imundícia, e nos tirou de lá, e nos tirou de toda a iniquidade, de toda a imundícia do pecado, para fazer de nós um povo puro,
Diga assim: eu sou puro. Jesus me purifica agora, porque eu estou começando a entender para que eu estou aqui na igreja. Isso, é porque você é especial. Fala assim: eu sou especial. Especial não é igual qualquer um, irmão. Especial é diferente. Esse aqui não é que você nunca... quando você pega uma coisa assim, diferente da outra, você diz: não, essa aqui você nunca teve. Diz aqui: não, cara. Fala assim: Deus nunca teve uma pessoa igual eu nessa igreja. Pode falar, irmão, nunca teve mesmo, não. É porque você é único. Você não precisa ter medo de falar isso. Não, nós somos um povo especial, zeloso, dedicado. A palavra zeloso é dedicado em boas obras, para fazer coisas boas. Está vendo para que Jesus nos tirou do pecado? Jesus nos tirou da mão do diabo, Jesus nos tirou da impureza. Fala assim: agora você já está limpinho, meu filho. Você já está puro. Agora você vai ser exemplo para os outros, porque os outros vão ver assim: de onde esse cara saiu, de onde que essa mulher era. Olha, realmente. Às vezes eu falava com os meus filhos, quando eles eram menorzinhos, e: pai, que eu quero isso, quero aquilo. Eu falava: vou falar uma coisa com você. Eu vim de lá. Se eu vim de lá é porque não presta. Para que você quer ir para lá? Diga assim: eu vim de lá e não voltarei para lá, porque aqui que é o lugar bom. Irmão, você foi chamado para se dedicar. Zeloso é dedicado a boas obras. Você não é qualquer um. Você não pode ser igual a todo mundo. Você é diferente, porque você segue Cristo. Você não segue uma denominação. Você não segue homens, você segue a Jesus. E para seguir a Jesus a condição é essa: deixa a bagagem antiga. Eu morri por você, eu paguei o preço por você, para você andar agora comigo aqui do meu lado. Eu não tenho vergonha de andar com você se você saiu do buraco de onde eu te tirei. Um dia uma irmã veio com um negócio comigo, me fazer umas perguntas: pastor, o que é que o senhor acha assim de mulher que veste roupa curta? Eu falei assim: pergunta para Jesus se ele não tem vergonha de andar do seu lado. Se ele falar que não tem, você pode vestir. Pode sair por aí mostrando seu corpo aí, seus decotes, seus dotes aí. Você pode andar fazendo. Porque eu, por exemplo, com a minha mulher, com a minha filha, se ela se vestisse assim, eu teria vergonha de andar do lado dela. Eu estou falando de quem é crente, tá, irmão? Não é que agora você pega ali, chega ali, essa reunião aqui é para discípulo, essa reunião aqui é para gente especial. Porque depois você chega ali e fala assim, pega aquela pessoa que não é convertida: está amarrado a sua coisa ruim. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, não leva a mal não. Mas não é assim. A gente está falando para pessoas que a gente já acredita já serem pessoas já transformadas. Quem ainda não foi transformado, a pessoa se veste da forma que ela agradar. Bebe, como nós aqui, por exemplo, fuma, normal. Agora, quando você pronuncia e se proclama cristão, você não pode ser um cristão de boca. Você tem que ser um cristão no que você faz, não no que você fala. Porque falar é uma coisa, fazer é outra coisa completamente diferente. Coloca o outro slide que eu vou falar só dele. Nós vamos fazer uma oração agora que nós vamos buscar Deus aqui. Ó. Não, coloca o outro aí, por favor. Você vê, por exemplo, o versículo 14. Não, volta aí no 4 aí, por favor. Volta no 4. Ó. Como a morte de Cristo está relacionada à nossa pureza? Isso é uma pergunta. Responda na sua folha aí que você está escrevendo aí. Ó. Medita no versículo 14, na sua casa, e responda isso aí. Como que a morte de Cristo está relacionada à sua pureza? Porque tem gente, é porque eu não consigo, pastor, porque eu não tenho força. Irmão, é que você não quer. É melhor você falar assim: eu não quero, eu não acredito nessas coisas, eu não creio nisso e pronto, vou chutar o pau da barraca mesmo, tá bom.
Não é essa história da pessoa... Porque quando Jesus morreu, ele morreu para me tirar de lá. Não é para me viver lá, mas sair de lá para cá. E aqui não ser igual lá. Aqui fazer coisas diferentes de lá. Ele me capacitou para isso. Já dei até a resposta para você no seu comentário aí. Ó. Mas faça o seu comentário, porque é você que tem que exercitar a sua cabeça para você poder entender a sua crença e a sua fé. Amém, gente? Vamos lá então para o slide 5. Só tem esse é o último, é? Glória a Deus, não é não? Mas vai ser o último de hoje. Não vou falar mais não, já chega. Por que temos problemas para manter a pureza? Vamos lá, ó. Por favor, Gálatas 5. Cadê o pastor Tony? Desse lado aqui, ó. Pega alguém que está aqui desse lado, que estiver dormindo, aí você acorda ele. Bora lá. Digo, porém, andei em espírito e não cumprires a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja bem, olha. Por que nós temos problemas para manter a pureza? Poxa, pastor, eu confessei, eu me arrependi, eu aceitei, eu recebi Jesus de coração, mas de vez em quando eu caio, eu volto, eu mergulho, eu entro, eu vou até o topo no pecado de novo, mas eu não quero isso. Ok, tudo bem. Por que isso acontece? Simples. Paulo está dizendo, digo, porém, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Ele diz, e não cumprireis as concupiscências da carne. Palavra concupiscência, eu já disse e vou repetir novamente, é desejo desenfreado, aquelas coisas que você não consegue conter se não for com determinação. E não é determinar assim, eu determino que isso suma, seria fácil, irmão. Vai lá, pede o pastor uma oração, que ele sacode o capítulo. Só que o problema aqui, você não vê Paulo falar que é demônio, você vê Paulo falar aqui que é carne. Diga assim, um desejo desenfreado é pior do que um demônio mandado. Porque o demônio mandado você pode rejeitar ele, agora o desejo desenfreado é você que tem que conter. O desejo está dentro de você. Você vai ter que renunciar a ele. Por isso que quando Paulo diz aqui, se você não andar em espírito, como que eu vou fazer para andar em espírito? Pastor? Eu vou andar só assim. Falando língua estranha. Não, irmão, tem um monte de gente que fala língua estranha e cai em pecado. O que é andar no espírito? Jesus disse assim, em João 6,63. Jesus diz assim, as minhas palavras são espírito e vida. Lembre da palavra de Deus. Guarde as orientações de Deus com você. Na hora que vier aquele desejo, aquela vontade, ao invés de você seguir aquele desejo seu, siga aquela palavra. Faça o que aquela palavra te disse. Porque se você seguir a palavra, você estará andando nela. E se você estiver andando nela, você não vai fazer a sua vontade. A sua vontade vai ser rejeitada. A sua vontade vai ser renunciada. Muitas coisas, por exemplo, que às vezes
você pode ver que na sua vida você não fez, quando alguém, por exemplo, praticou um desaforo com você, aí você até contigo mesmo, você diz assim, se eu não fosse de Deus, ia quebrar o pau com ele agora. E é verdade. Uma senhora um dia chegou comigo, ela falou tanto comigo, mas ela falou tanto, eu fiquei olhando para ela assim, e disse assim, irmã, vai para sua casa, quando a senhora tiver mais calma, a senhora volta aqui. Irmão, quando eu entrei para dentro do escritório, eu não entrei só não, Satanás entrou junto comigo. Não foi Satanás, foi a minha carne. A minha carne gritava assim, dizia, você não devia calar a boca, você tinha que falar com ela, umas poucas e boas, mostrando as verdades dela, pôr ela no lugar dela. E eu já fiquei calculando lá comigo, e depois eu pensei assim, não, está amarrado, é a minha carne que está aqui gritando para mim fazer essas coisas. Falei, Senhor, não deixa eu fazer o que eu quero não, Jesus. Se aquela mulher tivesse voltado, irmão, eu tinha arrebentado com a fé dela, ela ia falar assim, isso é pastor? Que crente é esse? Olha o que ele fez comigo, olha como é que ele falou comigo. Pois é. É por isso que algumas pessoas, quando alguns crentes vão para a igreja, quando ele volta, a pessoa fica indecisa. Será para onde que ele foi? Foi para a igreja ou foi para o... Não vou falar que está gravando. Aí a pessoa fica indecisa. Para onde é que foi, meu Deus? Porque para ir para a igreja e voltar assim. É porque na igreja você entrou no Espírito. Você recebe palavra, orientação de Deus. Lá nas coisas onde você tem que lidar, você está mais propenso a ir para a carne. Agora, se você não lembrar do que você aprendeu na igreja, você fica na carne onde você está. No trabalho, em casa. Filho, marido, mulher, mãe, pai. Até o pastor no corredor da igreja, irmão. Cuidado. Não vai deixar seu coração sujar. Então, ele não falou da gente somente entrar, mas falou da gente andar em espírito. Viver em espírito. É onde a sua vontade é anulada e a palavra de Deus é cumprida. O único, não tem outra maneira de você, nem eu, nem ninguém deixar de fazer a vontade da carne se não for andando no Espírito. Não anda. E lembre-se que muitas coisas que aqui estão contidas não é demônio, é carne. Porque o versículo 17, Paulo diz, porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Qual é a tática, por exemplo, irmão? Muitas vezes, olha, você vê, por exemplo, o que que Satanás... Ele não fez um trabalho, não fez uma coisa, acendeu uma vela, botou lá para Eva, não, irmão. O que que Satanás fez Eva cometer? Fazer um desejo dela. Aquilo, na realidade, era um desejo que Eva tinha, mas ela não tinha coragem de fazer. Ele só induziu ela. Por que que na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, não nos induzas... O que que Satanás faz? Eu chamo isso de a fome com a vontade de comer. Ele sabe que eu estou com vontade de comer. Ele só instiga a minha fome. Você já viu, por exemplo, quando às vezes você está tranquilo, trabalhando, resolvendo alguma coisa, aí basta alguém chegar perto de você e falar assim, estou numa fome. Você lembra que você também tem que comer? Você não estava nem lembrando, mas o infeliz chegou lá, né? Ou às vezes te manda para você um negócio assim hoje, né, com essas redes sociais, manda para você um prato, terminei de fazer, lembrei de você. É o cão, irmão, igualzinho lá no... Não, não é não, é sua mãe. Vai fazer isso não. É sua mulher, seu marido, é seu irmão. Pode ser até eu mandando para você. De vez em quando eu mando para o Daniela assim, olha isso aí. Ó. Mas eu tirei, eu não estou comendo não, eu tirei a fotografia aqui. Eu tirei da internet. Aí ele falou, não, qualquer coisa eu vou ir na sua casa. Não vem não, que só tem ovo. Eu tirei de ideia. Não, então, mais ou menos assim. Mas se você é guiado pelo Espírito, você é guiado pela palavra, você não está mais debaixo dessa lei da sua vontade, do seu querer, do seu desejo. Depende
de como você anda e o que te guia. O que te guia é o que te motiva. O que é que motiva você a viver? O que motiva o ímpio a viver é o pecado. O que é que motiva o crente a viver? É a palavra de Deus. Por isso, se você não for amigo de Deus para meditar, para ter contato com a palavra de Deus, você vai sempre ter problema.